Ainda em pé, então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 119. Continuamos peregrinando pelo Salmo 119. E hoje nós vamos fazer a primeira parte, depois nós vamos vendo de acordo com o tempo, primeira parte do 9 ao 16. Lembrando sempre, não é? São 22 divisões de 8 estrofes, de 8 versículos, cada divisão. Nós vamos tentar fazer mais rápido do que isso. Mas determinados locais, determinadas passagens, é bom que a gente vá bem devagarinho. Essa é uma delas. Salmo 119, do 9 ao 16, diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus pensamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízes da tua boca, mas mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então os irmãos podem sentar. Muito bem, meus irmãos, Salmo 119 é um salmo de exortação, e de exaltação à palavra do Senhor. Então nós vamos ver bastante passagens em que o salmista exorta, que o salmista glorifica a Deus pela passagem, pela palavra. E nesta parte, ele é interessante, porque nos traz aqui a ideia de que o salmista, não se tem muita certeza sobre quem foi o autor deste salmo, mas uma parte dos teólogos acreditam este salmo a Davi, enquanto ele ainda era jovem. Então, nesta parte do salmo, ele faz uma explanação, ele faz uma busca para o jovem, e fala diretamente ao jovem. É claro que, ao falar ao jovem, ele fala a todos. Mas, diretamente falando ao jovem, por causa das dificuldades da juventude, dos apegos, das ideias, dos amigos, das paixões, várias coisas que envolvem a vida de um jovem. Então, o salmista ele vai se expressar. Então, eu falo aqui para os jovens que estão aqui hoje e para aqueles que podem estar a nos ver e podem nos ver futuramente, que observem este salmo, porque este salmo fala diretamente ao nosso coração e principalmente ao coração de vocês. E ele diz, e ele começa a dizer: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira? É uma pergunta que ele está a fazer. De que maneira? Ele consegue visualizar, ele consegue ver aqui os perigos que os jovens enfrentam. Esses que eu acabei de dizer. Lá no Salmo 1, penso que os irmãos se lembram, não é? O Salmo 1 também é uma exortação, que diretamente também está a falar aos jovens. Porque ele diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Daquelas pessoas, daqueles amigos, daqueles colegas que muitas vezes gostam de, quando estão numa turma assim, se exaltar, e às vezes falam algumas coisas indevidas. E aquilo literalmente não é bom para o jovem. E principalmente para o jovem cristão. Porque o que ele está a dizer aqui é os perigos que o jovem cristão tem pela frente. Porque quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos reunidos um pouco mais, um pouco menos, mas dentro de uma visão de santidade. Então aqui todos temos um pensamento em Cristo. Mas quando nós saímos porta fora, hoje, por exemplo, penso que todos vão para casa, Mas amanhã, quando vão para a escola, quando vão para os seus trabalhos, ali nós vamos conviver com pessoas. Então o salmista ele faz esta colocação: de que maneira poderá o jovem
guardar puro o seu caminho. Diante das dificuldades, diante dos prazeres, diante das coisas que chamam, como nós podemos, ou como o jovem pode manter e guardar puro o seu caminho. Aqui há uma expressão, há uma palavra que nós precisamos observar, que é esta palavra caminho, né? O salmista está a dizer, na sua caminhada, né, no seu dia a dia, quando você está a percorrer os seus dias, você está por um caminho. E esse caminho, ele tem pedras, tem espinhos, tem valas, tem buracos. E o que ele está a dizer aqui é, como é que o jovem faz para limpar isto? Como é que ele faz para limpar? Tornar puro o caminho é isto. Como é que ele limpa este caminho para que ele possa andar sem correr perigo? Então ele fala, como o jovem pode guardar puro o seu caminho? Fazer isso, limpar o caminho. Como é que você pode fazer isso? A resposta à pergunta vem do próprio salmista. E ele diz, observando-o, observando o quê? O caminho, observando-o segundo a tua palavra. Ou seja, para que a gente possa percorrer tranquilamente o caminho dos nossos dias, da nossa vida, nós só podemos fazer se a nossa vida estiver voltada para a palavra de Deus. Se não for assim, você vai cair. Se não for assim, você vai ser tentado em demasia e você vai tropeçar muitas vezes. Se você não estiver firmado na palavra do Senhor, você vai ter dificuldades. Porque os atributos e os atrativos do mundo são muitos. E você vai acabar, então, sendo tragado pelo mundo. Então, a resposta do salmista para um problema é observar a tua palavra. Ou seja, o jovem deve estar firmado na palavra do Senhor. O jovem deve buscar a palavra do Senhor. É o que ele diz depois no versículo 10. Ele diz, de todo o coração te busquei. De todo o coração te busquei. E aqui ele está voltado para Deus, o Deus da palavra. Então ele está a dizer que de todo o coração ele busca a Deus. De toda a vontade ele busca a Deus, de ter um relacionamento com Deus, de ter um encontro com Deus, de ter uma cumplicidade com Deus. Somente através do Espírito Santo em nós, você vai conseguir vencer as dificuldades e os desafios do seu dia a dia. Então ele diz, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Olha que interessante, né? O salmista está num caminho, percorrendo um caminho de dificuldades, em que ele tem que, através da palavra, aplainar este caminho, limpar este caminho, e agora ele está a dizer ao Senhor, a Deus, ele está a falar a Deus, que Deus não permita que ele fuja do caminho. Meus irmãos, é só através de Deus, é só através pelo agir do Espírito Santo, que o jovem não é tragado. O jovem sem Cristo é uma presa fácil. O jovem sem Cristo está condenado. Primeiro porque ele já está, né? Sem Cristo ele já está condenado, né? Segundo, que ele fica uma presa fácil, porque ele não tem a proteção de Deus. Aquela proteção que o salmista vai dizer assim, que Deus ordena os seus anjos para que o guarde e os livre. Então, as pessoas sem Cristo não têm essa proteção que Cristo nos concede. Então ele fala, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, não me deixe pecar contra a tua palavra, não me deixe cair em tentação. E por que é que o salmista diz isso? Porque ele literalmente sabe que ele pode acontecer isso. Ele pode acontecer isso.
A palavra do Senhor diz que nós, mesmo depois de libertos do pecado, ainda corremos o risco do pecado. Ainda podemos cair em tentação do pecado. Por quê? Porque somos presas. Se não tivermos a palavra do Senhor nos auxiliando, se não tivermos este compromisso que o salmista expõe aqui, não me deixes fugir aos teus mandamentos, se não tivermos isso, nós vamos ser presas. Então ele continua assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Primeiro ele fala que de coração ele busca o Senhor. E agora ele fala que guarda no coração a tua palavra. Guardar no coração é algo precioso. Não é algo que você simplesmente guarda, mas esquece. Mas você guarda exatamente para estar sempre com ela. É algo que você faz para estar sempre com ela. Então ele guardava a lei de Deus no seu coração, mas na realidade ele está a guardar na sua mente. O coração, ele espelha aquilo que está na nossa mente. Nosso coração fala aquilo que vem da nossa mente. A nossa boca fala o que está no coração, mas o coração fala o que está na nossa mente. Então, se você guardar a palavra do Senhor na vossa mente, você vai ter mais facilidade. Lembre-se, Jesus resistiu à tentação do diabo com a palavra. Então a palavra é a nossa arma, é a nossa força. Paulo diz que ela é a nossa espada. Nós precisamos estar com ela na nossa mente para não pecar contra o Senhor. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No verso 12 ele diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Bendito és tu. Ele exalta a Deus, glorifica a Deus. Bendito és tu, glorifica a Deus, exalta a Deus. E ele exalta por causa disto, porque ele ensina. Nós glorificamos a Deus porque Deus nos concede essa bênção de nos fornecer a palavra. Já pensaram nisto? Nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor e o nosso compromisso é glorificar a Deus por causa da palavra do Senhor. Glorificamos a Deus por causa da palavra do Senhor. Esse é o nosso compromisso. Não há outro compromisso em nós, a não ser glorificar a Deus. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me. Ensina-me. Esse pedido é de alguém que quer aprender. Será que quando nós estamos na casa do Senhor, ou estamos participando do culto ou do ensino, nós literalmente estamos ali porque queremos aprender? Ou estamos ali porque é algo que a gente faz meio corriqueiro? Não, nós estamos ali pedindo para que o Senhor ensina-nos os teus preceitos. Ensinar os preceitos é ensinar a sua lei, é ensinar a sua vontade, é ensinar os seus mandamentos. É isso que nós estamos aqui para fazer. E a nossa mente, então, tem que estar focada na palavra do Senhor. Nossos olhos têm que estar focados na palavra do Senhor. O nosso coração tem que estar direcionado para a palavra do Senhor. É isso que nós devemos fazer. No verso 13, ele diz então: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. O salmista diz que aquilo que ele aprende é aquilo que ele também transmite. Então ele diz: com os lábios tenho narrado, ele transmite, ele fala todos os juízos da tua boca. Então o salmista transmite aquilo que ele ouviu de Deus. Nós transmitimos o que ouvimos de Deus. Eu sei que para o jovem muitas vezes é difícil entrar neste embate ou entrar nesta situação às vezes com um colega. Eu sei, até para nós muitas vezes é, para os adultos. Mas o salmista está a dizer exatamente isso. Ele está a dizer assim: quando eu me assento com alguém, eu me assento com o propósito de glorificar a Deus.
Então, se a conversa não é boa para mim, eu saio dali e tento trazer a palavra do Senhor para o ambiente onde eu estou. É isso que ele está a dizer: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos que sentimos que se aperta mais as situações. São tempos, literalmente, em que o cristianismo se fortalece por causa da palavra do Senhor. Se os nossos pensamentos e o nosso coração não estiver voltado para a palavra, dificilmente nós percorremos o caminho do Senhor. Mas como o Senhor é misericordioso, Ele sempre dá um jeito de nos buscar. Às vezes não é do jeito que a gente gosta. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, sendo um bom pai, Ele corrige aquele que ama. Então, se a coisa está meio desandada, mas Ele te ama, então Ele vai te corrigir. E quando Ele te corrigir, você olha os olhos para o versículo 2 e bendiz o nome do Senhor. Você glorifica a Deus mesmo diante da correção, porque é através da correção que Ele está te ensinando. Então, quando você diz: ó Senhor, eu quero aprender do Senhor, bom, Ele pode ensinar de uma forma, mas também pode ensinar de outra. Uma coisa é, Ele vai te ensinar. E isto vai ser algo que vai nos fortalecer dentro do coração. Mas, no versículo 14, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Impressionante esse versículo também. O salmista ele está a dizer que só o fato dele ter o contato com a palavra de Deus já é mais importante do que qualquer outra coisa. Às vezes nós temos dificuldades de vir à casa do Senhor por pequenas coisas. Temos dificuldades de ler a Bíblia por pequenas coisas. O salmista ele não está a dizer que é por pequenas coisas, ele está a dizer que é mais do que todas as riquezas. Ele não troca o ensinamento de Deus por nenhuma riqueza do mundo. Por todas as riquezas do mundo. Ele não troca a palavra do Senhor. Talvez, no coração dele, esteja o ensinamento de Jesus. Ele não é do tempo de Jesus, mas a palavra o exorta, quando ele sabe que os tesouros terrenos, a traça e a ferrugem corrói. Mas a palavra do Senhor não corrói. Porque a palavra do Senhor é juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem chegar. Então você, aqui como salmista jovem, e nós, um pouco mais adultos, nós temos que entender a importância de viver de acordo com a palavra. É a palavra que vai nos fortalecer. É a palavra que vai nos dar vida. É a palavra que vai nos ensinar os caminhos corretos. Eu tenho certeza que se grande parte de jovens que muitas vezes estão viciados em bebidas e em drogas, tivesse tido contato com a palavra, eu tenho certeza que a grande maioria deles estariam livres desse perigo. Porque a palavra do Senhor é suficiente. A palavra do Senhor nos dá a suficiência, nós não precisamos nem de bebidas para nos alegrar, ou para fazer esquecer, ou para qualquer coisa que possam alegar, muito menos drogas para trazer envolvimento com os amigos, para que a gente seja bem visto na roda dos amigos. Não, o cristão não precisa disso, porque o cristão tem Deus em si, é algo que ele não precisa mais nada. O salmista diz aqui, é mais do que todas as riquezas. Eu já contei aqui, aquele filme Eli, o livro de Eli, um filme apocalíptico, depois da destruição das guerras
da Terceira Guerra, né? Tudo destruído. Todas as Bíblias foram eliminadas. E só tinha uma. E aquele maluco, e havia um maluco que queria, porque queria, então ele paga para as pessoas trazerem todos os livros que pudessem encontrar, para ver se lá no meio estava a Bíblia. E quando ele consegue alcançar a Bíblia que ele alcança, a Bíblia física, que ele rouba do Eli, de uma pessoa, ela estava em braille. E aí ele não conseguia ler porque estava em braille. E quando perguntaram para Eli, Eli, e agora? Você ficou sem a Bíblia? Ele fala assim, não, eu não fiquei sem a Bíblia, porque a Bíblia está aqui. Durante décadas que ele percorreu no meio daquela catástrofe tudo, ele só ouvia a Bíblia e só lia a Bíblia, porque ele era cego. Por isso que ele tinha uma Bíblia em braille. Então, quando ele chega no lugar que ele estava procurando, ele então começa a ditar. Ele diz, traga todos os papéis e escreva. E ele começa, primeiro livro, livro de Moisés. No princípio, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Charles Spurgeon, na narrativa do Salmo 119, ele diz que uma determinada pessoa que frequentava a igreja decorou o Salmo 119, decorou. E aquilo trazia felicidade ao coração dela, porque ela podia recitar o Salmo da palavra. Eu sei que é difícil de guardar 1, 2, 3, 4 versículos, imagina 176. Mas às vezes a gente guarda músicas tão longas. Talvez a gente pudesse começar a ler a palavra com o intuito de ter ela aqui, para que a gente não pecasse aqui. Guardei a tua palavra no meu coração, porque ela estava aqui na minha mente. E aí eu não peco contra o Senhor. E no versículo 15, ele diz, meditarei. Esse termo meditar quer dizer refletir, pensar, parar, ler a passagem, e ao ler a passagem, parar um tempo e pensar sobre ela. Há um teólogo do século XVIII que ele dizia, a palavra do Senhor está diante de nós, e nós somos que nem as vacas num pasto. Nós somos que nem a vaca num pasto. Com os nossos pesados pés, pisamos as florzinhas e os capins mais finos para ir atrás do capim grosso. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que nós muitas vezes deixamos de observar a beleza da palavra do Senhor, que são aquelas florzinhas, né? Às vezes a gente olha aqui para esse verde aqui, ele nasce aquelas florzinhas brancas, tão linda, né? Aí vem o cara ali com a máquina e corta tudo aquilo, né? A gente não observa. Ele diz isso, ele diz que a gente lê a palavra. Ela está diante de nós, mas nós não paramos para observar a beleza da palavra, para apreciar o melhor da palavra. A gente olha para o capim, né? O capim grosso, né? Olhamos pela palavra e vamos pela palavra e queremos ler a Bíblia toda e aquela coisa toda, e não vemos a beleza da palavra. Meditar é observar, refletir, falar com Deus. Eu meditei nos teus preceitos, meditei na tua lei, meditei na tua palavra, meditei nos teus mandamentos, meditei nos teus preceitos e as tuas veredas, né? E as tuas veredas terei respeito. No versículo 16, ele ainda diz, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Também é um versículo muito bonito, né? Quando nós meditamos nesse versículo, nós buscamos
entender o que é ter prazer. Ter prazer, nós sentimos sempre em coisas boas. Ninguém tem prazer, por exemplo, em sofrer dor. Isso não é prazeroso. Nós sentimos prazer por receber um carinho, por receber uma palavra boa, por um gelado agora no verão, né? Nós sentimos prazer por coisas boas. Ele diz aqui, terei prazer. Ele tem gosto, ele sente gosto nos teus decretos. O prazer dele estava na lei do Senhor. O prazer dele estava na lei do Senhor. E é interessante porque ele faz uma ligação aqui entre ter prazer e não se esquecer, né? Ou seja, quem sente prazer na palavra, não se esquece da palavra. Nós só queremos esquecer as coisas ruins. Não é isso? Às vezes a pessoa fala uma coisa, você fala assim para ela, esqueça isso, deixa isso para lá, esqueça isso. Na palavra você tem que falar assim, não, pensa mais nisso, pensa mais nisso, pensa mais nisso. Busca mais a palavra, busca mais o Senhor. Então eu tenho prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Esse prazer deve ser tão grande, que nós, quando não temos o contato com a palavra, deveria ser uma dor. Quando você não pode pegar a Bíblia naquele dia, se literalmente ela é prazerosa para você, então quando você não tem acesso a ela naquele dia, aquilo deveria ser como uma dor. Você deveria chegar e dizer, puxa vida, hoje não estou bem, eu não estou me sentindo bem, porque faltou aquilo que me dá prazer. E o que dá prazer é a palavra do Senhor. Os irmãos percebem que um jovem está aqui buscando ter um relacionamento com Deus. Ele sabe que o caminho que ele percorre não é um caminho fácil, mas ele pede ajuda para que ele possa limpar o caminho para torná-lo melhor. Ele sabe que as coisas não são fáceis, mas ele pede que o Senhor o condicione, que o Senhor o leve, por isso ele busca o Senhor. Ele sabe que não vai ser fácil, então ele diz que ele vai guardar no coração para que ele não peque contra o Senhor. Guardar no coração para não pecar é saber exatamente aquilo que desagrada a Deus. Eu não vou praticar aquilo que desagrada a Deus. Ele pede para que Deus não o deixe desviar, não deixe fugir. Ou seja, ele quer esse relacionamento, ele pede que o próprio Deus o ensine, ensina-me os teus preceitos, ele pede a Deus para ensinar, e hoje Deus nos ensina através da palavra, é o próprio Deus nos ensinando através da palavra. E ele então diz que ele vai meditar, que ele vai refletir, que ele vai pensar. Em vez de eu perder o meu tempo com coisas inúteis, eu vou ganhar o meu tempo meditando na palavra do Senhor. Os irmãos já pensaram quanto tempo nós perdemos por dia? Através das mídias, internet, telemóvel, etc, etc. Já pensaram quanto tempo a gente perde por dia? Eu perco muito tempo. E muitas vezes nós não temos um tempo de literalmente estar. Se a gente tivesse o mesmo tempo que a gente tem com essas coisas para Deus, eu tenho certeza que nós teríamos um relacionamento muito maior com Deus. Muito maior, porque refletir, meditar na palavra do Senhor nos leva cada vez a querer mais. Cada vez a querer mais. Parece que começa a não ser suficiente. Sabe? É isso que é a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós vamos terminar por aqui. No versículo 16, eu queria adiantar um pouquinho hoje, mas já estamos com o horário um pouco avançado. E o que eu deixo aqui para a igreja e para aqueles que nos acompanham é isso. Sinta prazer na palavra de Deus. Sinta prazer. E esse prazer vai fazer com que você não se esqueça da palavra do Senhor. Pense sempre na palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, viva de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos orar, encerrando o culto,
não é? Encerrando a transmissão, e depois continuamos aqui na igreja num período de oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que pudemos estar aqui para refletir na Tua palavra, para buscar a Tua palavra, para conhecer mais de Ti, Senhor. Que este mesmo pedido do salmista possa ser o nosso pedido, Senhor. Que o Senhor nos ajude na caminhada. Que o Senhor não nos deixe perder, não nos deixe escapar, não nos deixe fugir. Que o Senhor possa ensinar-nos através da Tua palavra, para que nós possamos bendizer o Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos sentir vontade de meditar na Tua palavra, de buscar ao Senhor, de conhecer mais da Tua vontade. Que nós possamos sentir literalmente prazer em absorver da Tua palavra, Senhor. E que ela possa ficar gravada, Senhor, em relevo no nosso coração e na nossa mente, para que nós não pequemos contra o Senhor, para que nós não nos esqueçamos da Tua palavra, para que nós possamos viver de uma maneira mais piedosa. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra proferida nesta noite possa achar lugar em cada coração que nos ouve e que nos ouvirá no decorrer dos dias, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente para guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe então os nossos irmãos que estão nos acompanhar. No próximo domingo estaremos aqui de volta pelas 10h30, 10 horas, tá bem? E os irmãos que são aqui da igreja estão nos acompanhar. Não esqueçam que no dia 22 temos aqui a Assembleia. E também no dia 29 temos aqui o chá de bebê, né? E mais alguma coisa, Nanuzinha? É isto? Muito bem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.